Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não se deixe enganar, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes, aquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de sua adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumavam falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosas. Ele fará uso de todas as formas de engano para a injustiça, para os que estão perecendo. Quando rejeitaram o amor à verdade que os poderia os salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mediante esse trecho bíblico, essa rica perícope, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com um tema: antes do fim. Eu e você vamos aprender algumas coisas que vai acontecer antes do fim. Eu e você vamos aprender algumas atitudes que temos que tomar antes do fim. Mas antes de introduzir e dispor, vamos orar. Curva essa cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito para interpretá-la de maneira fiel. Que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo nesses escritos possa me conduzir na interpretação fiel das sagradas letras. Eu oro também pelos meus irmãos que estão aqui, que estão em casa, ou que vão assistir posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Antes do fim. Antes do fim chegar, meus irmãos, acontecerá algumas coisas, mas isso não impede dele chegar. Por mais que precise de acontecer algumas coisas, até ele chegar, um dia ele chegará. E a pergunta que deve ecoar o seu coração, mediante todo esse sermão: você está preparado para o fim? Como está a sua vida perante Deus? Se o fim fosse hoje, você estaria apto, tranquilo? Quando eu faço essa pergunta, o que vem no seu coração? Desespero, terror ou calmaria? Antes do fim, eu e você temos que tomar algumas atitudes. O contexto aqui dessa rica carta era que estava acontecendo alguns problemas nessa igreja jovem, essa igreja de Tessalônica. Paulo já tinha escrevido uma carta, 1 Tessalonicenses, instruindo essa igreja. Paulo implantou essa igreja no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, 18 ou 17, se não me engano.
Mas ele foi perseguido rapidamente, então Paulo não ficou muito tempo e teve que ir embora. Então ele planta uma igreja, deixa uma igreja jovem, com líderes jovens, e então vem as dúvidas. Então o apóstolo Paulo ele escreve a primeira carta, mas mesmo mediante a escrita da primeira carta, outras dúvidas surgem, e ele então precisa escrever outra carta. Ele precisa trazer medidas corretivas a essa igreja que estava com algumas confusões doutrinárias. Ele tinha instruído acerca da volta de Cristo na primeira carta, mas precisou pontuar mais uma vez na segunda, porque estava acontecendo doutrinas controversas. Essas coisas de criar doutrinas que não têm base bíblica, não é normalmente somente da nossa época, não, mas sempre existiu. E então eles tinham dúvidas desse encontro, dessa volta de Cristo, o que aconteceria. E de alguma maneira se espalhou um erro naquela época, que o Senhor Jesus já tinha voltado. E se Jesus voltou, a igreja ficou, e aí? Mas não era verdade. Jesus ainda não voltou. Então, essas várias características erradas estavam produzindo muitos feitos errados nessa igreja. Um deles é porque eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer instante, e ele vai, mas nós não temos que parar de fazer as coisas. Eles pararam de trabalhar e ficavam numa rede esperando a volta de Cristo. A volta de Cristo, nós temos que estar preparados para ela, mas não deixar de fazer nada. Temos que continuar estudando, continuar trabalhando, continuar pregando, continuar vivendo. Nós temos que estar preparados, mas estar preparado não é estar de braços cruzados esperando ele aparecer. Temos que andar de maneira correta, porque se ele vir agora ou depois, nós vamos estar preparados. Então Paulo escreve mais uma carta para ajustar algumas doutrinas com esses irmãos. E o objetivo desse sermão, do meu coração, ao escrevê-lo, ao estudá-lo, é que possamos aprender sobre as coisas que precisam acontecer antes do grande dia vir, do juízo final, da volta de Cristo. Mas principalmente, que eu e você possamos nos arrepender antes do fim. Porque quando um fim chegar, será o fim também das possibilidades. Hoje, eu e você, vivos, ainda temos esperança do arrependimento. Nós temos ainda esperança de Deus nos perdoar dos nossos pecados. Mas quando Ele vir, quando Ele aparecer nos ares, acabou a chance. Acabou a possibilidade. Por isso, eu e você, antes do fim chegar, que nós não sabemos quando será, temos que tomar uma posição. Temos que ajustar os nossos ponteiros. Temos que fazer a coisa certa. Quando o fim vier, acaba também a possibilidade de arrependimento. Por isso, meu irmão, se arrependa hoje, não deixe para amanhã. Então, vamos ler mais uma vez e expor verso a verso. Eu quero que você leia comigo o verso 1, 2 e o 3, somente a parte A, que está escrito assim. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe ninguém os enganar de modo algum. O primeiro ponto que nós vemos aqui nesses versos é uma advertência do apóstolo Paulo para essa igreja e uma advertência do Senhor Jesus para nós. Não se deixe enganar. Como eu já falei e repito, alguns falsos mestres estavam se levantando e falando que Jesus já tinha voltado. Então uma igreja que ouvia que Jesus já tinha voltado e entendia que ela não tinha ido, então ela tinha ficado para trás, ela se desesperava. Mas essa era uma mentira. Infelizmente, mediante falsas doutrinas que não são bíblicas, tem criado e tem gerado desespero nos irmãos. Irmãos talvez sem instrução. Irmãos talvez que acreditam em todo mundo que fala alguma coisa, todo mundo que fala que é profeta, todo mundo que tem um PR no nome, acredita, não.
A palavra do Senhor não nos convida a acreditar em tudo. A palavra do Senhor nos convida a julgar tudo. A palavra do Senhor nos convida a examinar tudo. Por isso eu e você, nós não podemos acreditar em tudo. Só porque está num culto e tem um pastor, então ele vai falar a verdade. Não, nem sempre. Tem uns que falam verdade por despreparo teológico, porque eles não aprenderam. E outros falam verdade por ser falsos profetas. Então o apóstolo Paulo, ele puxa essa orelha dos Tessalonicenses e fala, não se engane. E aí ele vai dar 3 características do engano que estava acontecendo nessa igreja. A primeira é ela, por profecia, que está ali no verso 2. Que seriam essas profecias, meus irmãos? São profecias mentirosas. Nós cremos nas profecias. Nós cremos que Deus usa homens e mulheres de Deus. Mas nem todos os que se levantam como profetam falam coisas verdadeiras. E aí talvez você que está em casa, está aqui, está em crise com Deus, porque Deus não fez o que o profeta falou. Mas Deus não tem responsabilidade com a palavra do profeta. Ele não tem responsabilidade com a palavra do Jean. Ele tem responsabilidade com a sua palavra. O que Deus prometeu, meus irmãos, você pode ter certeza que irá se cumprir. Mas talvez o que um homem prometeu, talvez emocionado, não necessariamente vai cumprir. E aqui esses profetas não era somente alguém despreparado, e sim alguém maldoso. Alguém que se julgava um profeta do Senhor, mas estava falando coisas contrárias à palavra do Senhor. Quando nós sabemos se um profeta é de Deus ou não é, quando ele fala coisas que está baseada nas sagradas letras. Eles estavam proferindo profecias contrárias à palavra que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tinha dado para essa igreja. Cuidado, meus irmãos. Principalmente nesse assunto de escatologia, do final dos tempos. O que tem se levantado de pessoas? Ah, não, eu sonhei. Ah, não, eu tive uma visão. Ah, não, aconteceu isso. E aí marca datas para Jesus voltar. Algo que ele nunca falou datas. Então, se alguém falar assim, vai ser esse dia, é um falso profeta. Porque o Senhor não estabeleceu. Nós não sabemos, ninguém sabe. Muitos falsos, mediante a história da igreja, já falaram, vai vir nesse ano. E aí a igreja preparou um evento, e aí Jesus não veio. Cuidado, meus irmãos. Fique com o que é bíblico, com o que é santo, com o que é reto. Porque tem muitas pessoas, infelizmente, com o microfone na mão, falando coisas que não é de Deus. Uma delas era mediante as profecias. Outro ponto, mediante a palavra. Olha que coisa interessante, mediante a palavra do Senhor, sim, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é ao mesmo tempo a detentora da verdade, mas todas as maiores heresias nasceram da Bíblia. Como assim, pastor? Agora você está me confundindo, você está falando que a verdade está aqui, mas a heresia e a mentira também está aqui. Me explique, me ajude. Sim, meus irmãos, a mentira está aqui quando alguém se levanta e não prega no seu contexto o que a palavra está falando. E você quer um exemplo bíblico? Mateus capítulo 4. Depois vocês aí. O diabo, para tentar Jesus, ele usa Salmo 91. O Salmo 91 que a gente tanto gosta. O Salmo 91 que fala da proteção do nosso Deus para com seu povo. Mas ele usa Salmo 91 para tentar o Senhor seu Deus. Ele pega o Salmo 91 e distorce o Salmo 91 para fazer o que ele queria. Tem muitas pessoas que até abrem a Bíblia, mas não fala o que a Bíblia está falando. E o que é certo e o que é errado não é o pastor Jean que decide, é a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia não se contradiz. E o que estava acontecendo nessa igreja? Falsos profetas com a Bíblia supostamente aberta, com palavras supostamente do apóstolo Paulo, estava confundindo a igreja e falando que Jesus já tinha voltado. Cuidado, porque existem falsos profetas que supostamente tiveram visões e supostamente usam a palavra, mas são visões falsas e são palavras distorcidas. E outro que o apóstolo Paulo falou, quer por cartas, supostamente vinda de nós. Então, olha como eles eram falsos. Eles escreviam uma carta e colocava o selo de Paulo. Ele colocava o nome de Paulo
Porque Paulo era um profeta do Senhor, Paulo era um apóstolo do Senhor, Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a palavra do Senhor, mais da metade do Novo Testamento. Então eles adulteravam os escritos. É isso, meus irmãos, que muitos falsos profetas ainda fazem, para nos enganar. Por isso eu e você temos que ser a cada dia mais bíblicos, bereanos, amar a palavra do Senhor para não ser enganado. Não esqueça que esse ponto que nós estamos enfatizando do 1 ao 3 é não seja enganado. Talvez você que está em casa está sendo enganado. Talvez você que está sentado aqui está sendo enganado por pessoas que você jurava que era de Deus, mas não são. Eu sempre convido, e eu quero que vocês façam, principalmente quando o pastor Jean estiver pregando. Abra a Bíblia e confira se o pastor Jean está falando a verdade. Eu convido vocês a perguntar, para que se um dia eu falar algo errado, vocês me confrontem. Um profeta verdadeiro, ele não deve ter problema com as perguntas. Mas se alguém que se levanta para pregar tem problema com perguntas, alguma coisa está estranha. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, com os irmãos da Bereia, ele pregando e os irmãos conferindo na palavra, o apóstolo Paulo não ficou incomodado. Não, o apóstolo Paulo falou para nós ser como eles. Porque irmãos como os irmãos da Bereia, eles não serão enganados, porque eles conferem se está escrito na Bíblia. E um último ponto aqui nesse ponto, é que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, ele escreve aqui um escrito bíblico somente para corrigir erros. Era uma igreja nova, como eu já falei, que estava sofrendo falsos ensinos. Meus irmãos, olha como isso é pertinente. Muitos não entendem a necessidade que temos como pastores e mestres de pontuar as falsas doutrinas e falam assim, abrem aspas, falem de Jesus. Mas, meus irmãos, eu e você temos que entender que para falar de Jesus, nós temos que falar o que não é de Jesus. Nós temos que falar o que é de Jesus. E quando falamos o que é de Jesus, já confronta o que não é de Jesus. O Senhor levantou homens e mulheres de Deus para nos ensinar biblicamente. Por isso, quando o erro é questionado, é confrontado, nós não temos que ficar com o infrator, nós não temos que ficar com quem está errando, e sim agradecer, porque os nossos olhos foram abertos. Quem gosta aqui de mentir, viver um casamento mentiroso, que você está sendo traído, e aí você vai ficar feliz, você não quer saber que você está sendo traído, viver uma amizade falsa, sendo apunhalado pelas costas, quem que gosta disso? Mas quando é sobre a palavra do Senhor, e nós nos levantamos para expor as mentiras em muitos momentos, quem está falando a verdade é criticado. E nós aplaudimos e continuamos aplaudindo quem fala mentira. Cuidado, o apóstolo Paulo escreve um escrito todo só para ajustar falsas doutrinas. E o apóstolo Paulo já tinha deixado claro que o dia do Senhor seria de maneira visível e nenhum crente verdadeiro ficará para trás. Então, meus irmãos, entenda, não se engane. Verso 3, parte B, está escrito assim: antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes de Cristo vir, entenda algo, vai acontecer dois eventos. Não tem como ele vir sem acontecer esses eventos, porque o próprio estabeleceu, não é eu, mas ele. Tem que acontecer a apostasia e o anticristo, que aqui o apóstolo Paulo traz como o filho da iniquidade, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Então o apóstolo Paulo, ele, mediante esse trecho aqui, ele dá a resposta que o dia do Senhor não tinha chegado. E agora ele vai trabalhar nos corações dos tessalonicenses, que antes do dia do Senhor chegar, vai acontecer alguns eventos. E qual é esse evento que eu já falei, que o texto já falou? A apostasia e o homem da iniquidade. Essa palavra anticristo, ela não aparece aqui, ela aparece só em João. Mas Paulo e João estão falando da mesma pessoa. E esses eventos, provavelmente eles andam de mão dadas, que é o anticristo e também a apostasia. Porque o anticristo, nós vamos ver o que ele vai fazer aqui, daqui a pouco, aqui para frente, e ele vai gerar essa grande apostasia. Apostasia nada mais é que queda, rebelião, revolta.
é uma rejeição total de Deus. De alguma forma já tem acontecido. Nós vemos no continente europeu um país que nasceu o cristianismo, infelizmente, apóstata. Nós vemos na América do Norte, nos Estados Unidos, um país que sempre foi cristão, cada dia mais sendo apóstata. Nós vemos agora até no nosso país, que ainda assim somos um país novo, principalmente para a fé cristã, mas em muitos círculos a apostasia já chegou. Pessoas rejeitando Deus com todas as suas forças. Mas vai acontecer uma apostasia em massa. E aí nós vamos ver do 4 ao 10 essa ação do anticristo, como esse termo usado pelo João, mas que nós pegamos carona aqui para trazer essa realidade. Verso 4, leia comigo o que o anticristo quer. Verso 4 está escrito assim: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. O anticristo, meus irmãos, ele vai ansiar, ele vai buscar ser adorado. Anticristo é alguém que se opõe a Cristo ou que está no lugar de Cristo. Tudo que se opõe a Cristo e que está no lugar de Cristo é um anticristo. João vai nos informar que o espírito do anticristo já está sobre nós. Mas essa pessoa ainda não chegou, porque nós vamos ver no texto que tem algo que a impede de vir. Mas então o anticristo ele vai buscar ser adorado. Então ele vai perseguir a igreja em busca dessa adoração. Mas mediante essa reflexão sobre o anticristo estar no lugar de Cristo ou se opondo a Cristo, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que, meus irmãos, tem tomado, ou melhor, ocupado o lugar de Cristo na sua vida? Esse é, para você, não para o mundo, não para a história da redenção, mas para você, um anticristo. Alguém que tem te tirado a comunhão de Cristo. Alguém que tem te afastado do caminho, da verdade, da vida. Alguém que quer um trono que só existe um rei. Alguém que quer ser adorado. E talvez esse objeto nem quer, mas nós o colocamos nesse pedestal. Colocamos coisas boas e lícitas. Colocamos uma carreira acima de Deus. Colocamos um dinheiro acima de Deus. Colocamos os nossos filhos acima de Deus. Ei, você temos que entender que nada nem ninguém pode estar acima de Deus. Ele é o único soberano. Ele tem que ser o número 1 da minha e da sua vida. Tudo que está no lugar de Deus é um anticristo. Eu e você temos que refletir sobre isso. Versos 5 e 6. Não se lembras de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está o detendo, para que seja revelado no seu devido tempo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, mediante esse assunto delicado, mediante essas falsas profecias, falsas interpretações bíblicas, falsos escritos bíblicos, o apóstolo Paulo fala para lembrar da palavra. Paulo convida a lembrar de quando eles estavam com ele. O próprio apóstolo Paulo ensinou, eles beberam da própria fonte. E agora eles tinham que lembrar e entender o que estava o detendo e o que ainda iria ser revelado. Ei, você, no momento de tribulação, no momento difícil, no momento talvez de mentiras, ei, você, temos que olhar para a palavra. Ela que é o nosso alimento. A oração e a palavra é algo que mantém o crente de pé. Mas por que somos desesperados, meus irmãos? Porque não oramos e não lemos a palavra do Senhor. Nós ficamos 5 horas no Instagram, mas não ficamos 10 minutos com a Bíblia aberta. Não oramos 15 minutos, 5 minutos, mas falamos da vida de todo mundo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Quer fugir do erro? Quer fugir do engano? Quer fugir da fraqueza? Volte para as sagradas letras. Volte para a Escritura. Antes do fim, eu e você temos que voltar para a palavra do Senhor. Temos que lembrar de coisas que nós já sabemos,
Principalmente você que já tem tempo de caminhada. Mas talvez você se esqueceu. Você esqueceu que o Senhor é o nosso pastor? E de nada teremos falta? Você esqueceu que Ele nos guarda? Você esqueceu de onde nós precisamos olhar? Porque é de lá que vem o nosso socorro. Você esqueceu de muitas coisas, meus irmãos. Mas o convite bíblico, volte para a palavra do Senhor. E aí ele fala que ele está tendo algo o prendendo para o anticristo vir. E esse algo não é de fácil compreensão. Mas eu tenho uma ideia que eu vou trazer para vocês, versos 7 e 8, parte A, que está escrito assim. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso. Então é isso. O anticristo não veio ainda, porque tem algo o impedindo. E esse algo é muito difícil de compreensão. Nós podemos imaginar de maneira talvez rasa que é o nosso Deus. E de alguma forma mais ampla, claro, tudo é mediante a vontade dele, mediante o braço dele, ele que guia e conduz todas as coisas. Mas o Senhor, ele não é impedido por nada, nem por ninguém. Ele faz o que ele quer na sua hora. E essa coisa será afastada. E o Senhor não se afasta de nada, nem ninguém. Então, por mais que pode ser sim o Senhor, eu sou tendencioso a refletir que não é necessariamente o braço do Senhor que está impedindo o anticristo. E sim, o que o Senhor falou que vai acontecer. As promessas do Senhor. Exemplo, Mateus capítulo 24. Que nós estamos estudando Mateus, daqui a pouco nós já vamos expor esse verso. Sexta que vem já expomos. E ali tem vários sinais que tem que acontecer antes do fim. E o principal sinal, meus irmãos, de Mateus 24, principalmente ali no começo, é Mateus 24, verso 14, que é o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Porque guerras, rumores de guerra, fome, terremoto, tudo isso já aconteceu, acontece. O amor se esfriando. Mas o evangelho do reino não foi pregado a todas as nações. Nações na Bíblia é etnia. E então etnia é muito maior do que as 200, 300 nações que nós temos, eu não sei. Etnia é alguém que tem uma linguagem, é alguém que tem um estilo de vida, alguém que tem um estilo de vestimento. Então, dentro de um país, existem milhares de etnias. Os jogadores de futebol são uma etnia, eles têm o seu jeito peculiar. Os médicos são uma etnia, porque eles estão do seu jeito. Os skatistas são uma etnia. Olha como nós precisamos pregar. Então, eu e você que ansiamos pela volta de Cristo, não adianta orar somente. Nós temos que pregar o Evangelho. Porque depois que todas as etnias, todas as nações ouvirem o Evangelho, assim virá o fim. Então eu creio que o que está detendo o anticristo é essa promessa, essa profecia do próprio Senhor Jesus, que o Evangelho do reino seria pregado em todas as nações, em todas as etnias. Mas, meus irmãos, olha o que o verso 8, parte B diz, e coloque um sorriso no rosto. Está escrito assim: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Jesus o matará. Eu e você temos que entender essa realidade. Não existirá disputa, meus irmãos. Já está decretado, vai ser só um sopro e ele cairá. Eu e você temos que entender que tudo isso acontecerá. Isso é a história da redenção, que pela soberania de Deus, Deus que traçou tudo. Mas não ache que Satanás, que o anticristo, que a besta, que o dragão, que isso, que aquilo, guerreia lado a lado com o Senhor. Não, ele é soberano, ele está acima de tudo. Satanás já está condenado, o anticristo já está condenado. E o nosso Deus, com o sopro de sua boca, o destruirá.
Eu e você temos que entender essa realidade para não ter medo. Aqui eu trago um trecho de um estudo teológico que é a famosa escatologia. E a escatologia, a leitura de Apocalipse, a leitura de Daniel, em muitos momentos geram temor e medo no coração do crente, mas não deve gerar. Eu e você, nós não temos que ter medo desse grande dia. Eu e você temos que entender, se estamos em Cristo Jesus, nós estamos tranquilos. Nós estamos no time que vai vencer. Eu li o final da página. Nós, com Cristo, venceremos. Eu e você temos que ter essa convicção para parar de viver uma vida medrosa, tendo medo de Satanás. Não, meus irmãos, nós estamos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Nós temos que permanecer com Ele. E antes do fim chegar, ter isso no nosso coração. Que pode acontecer o que for, mas nós venceremos, porque estamos em Cristo Jesus. Que essa palavra gere conforto aos nossos corações, porque estamos nele. Mais uma vez, Jesus faz um alerta para nós. Mais uma vez, ele repete, ou melhor, Paulo faz um alerta para nós. E nos traz uma advertência para o cuidado. Leia comigo o verso 9 e o verso 10, parte A. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganosas. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Meus irmãos, entenda algo. O anticristo, pelo poder de Satanás, fará sinais e maravilhas. E aqui então a gente tem um grande alerta. Você que fica nessa busca desenfreada por milagre, por profeta que revela a CPF, você será facilmente enganado. Porque você quer isso, você quer êxtase. A palavra não é suficiente para você. Deus ter testificado no seu coração que você é um filho de Deus, não é suficiente para você. Você tem que ver o êxtase. Você será enganado facilmente. Aqui o texto não é enfático de nos trazer se é uma verdade e realmente Satanás pode fazer milagre, ou se é uma ilusão de Satanás. Nós não conseguimos fechar esse ponto. Mas algo que a gente pode refletir, como toda a Bíblia, é que em Atos capítulo 16, tinha uma mulher profetizando, e o texto não fala que era uma mentira, porque ela estava falando que o apóstolo Paulo era homem de Deus, e ele era, mas por Satanás. Então ele expulsou o espírito maligno, e ela parou de profetizar, de adivinhar. Por isso que fica um alerta para mim e para você, igreja de hoje, que nem todo mundo que adivinha as coisas aí é de Deus. Porque a gente acha que é, né? Não. Porque Satanás, ou melhor, o anticristo no poder de Satanás, fará sinais e maravilhas. E lá, essa mulher endemoniada de Atos 16, estava adivinhando as coisas pelo poder de Satanás. Cuidado, cuidado. Você precisa, não de saber o seu CPF, porque você já sabe. É só você pegar a sua carteira de identidade e enxergar ele. Você precisa saber da palavra do Senhor. É ela que é seu alimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor não é revelação. Mas esse revela o coração do homem. Se um culto como esse fosse um culto de revelação, talvez aqui estava tudo lotado. Porque o povo quer isso. O povo não quer a palavra do Senhor. E isso que Satanás quer, que o povo permaneça enganado. E aí existem pessoas com o microfone na mão que são animadores de plateia, mas não prega a palavra. Satanás vai continuar deixando ele. Pode aí, flua, meu filho. Você está enganando muitas pessoas. Mas quando a exposição da palavra fiel é feita, nós temos sono, nós não gostamos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e possamos abrir os nossos olhos, entender como Satanás trabalha e como o anticristo trabalhará. Satanás trabalha com engano. Cuidado.
Você só não se engana com a verdade. E aonde está a verdade? Na palavra de Deus. Por isso eu e você temos que ser bíblicos. Eu e você temos que aprender cada dia mais a palavra do Senhor. E o último trecho aqui, a parte B do verso 10 e 11 e 12, vai nos informar o fim dos seguidores do anticristo, que ele terá vários seguidores. Está escrito assim: porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia os salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Os seguidores do anticristo, eles não amam a verdade. Assim como os seguidores desses falsos profetas de hoje em dia. Eles amam, sabe o que? O dinheiro. Por isso a teologia da prosperidade, sendo uma mentira, ela ganha muitos adeptos. Porque quem está falando mentira, mas quem está ouvindo quer acreditar nessa mentira. Porque quer ficar rico. Por isso a teologia do conforto emocional, que é a famosa teologia do coach, ela tem muitos adeptos. Porque nós excluímos o versículo, no mundo tereis aflições. Agora o objetivo de Deus é confortar o seu coração e você não passar por nenhuma dificuldade. Mentira! No mundo tereis aflições, gente. Mas se você quiser alguém que menta para você com o microfone na mão, você terá, nos últimos tempos, levantarão um mestre para si. Eles não suportarão a verdade. Esse versículo se cumpre facilmente nos nossos dias. Meus irmãos, essas pessoas, os seguidores do anticristo, eles rejeitaram o amor pela verdade, que poderia os salvar. Será que você tem feito isso? Rejeitar a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus fala algo que você não concorda, você muda de opinião ou você muda de versículo? Rasga a Bíblia. Troca de canal, você que está na Rede Super. Troca de pregador, porque ele falou uma verdade. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Se somos enganados por homens com o microfone na mão, imagina o anticristo com poderes vindo do próprio Satanás. Esses seguidores do anticristo não deram crédito à verdade. Esses seguidores do anticristo vão ter prazer na injustiça. E você sabe o resultado disso? Será a condenação deles. Por isso eu e você, antes do fim, temos que colocar os nossos olhos fitados no único digno, que é o nosso Senhor e Salvador. Temos que estar preparados para a sua volta, seja agora ou seja daqui 1000 anos. Entenda algo. O Senhor escreveu para nos alertar. Então, se alguém for enganado, não vai poder falar, eu não sabia, porque está escrito. Nós que não lemos, ou talvez ouvimos, até lemos, mas não mudou nossa vida. Que eu e você possamos abrir o nosso coração e começar a refletir sobre essas verdades. E para a gente finalizar, algumas aplicações. A primeira delas, não se engane. Assim como os tessalonicenses, meus irmãos, estavam sendo enganados, vocês podem também ser enganados. Mediante os ensinos errados, mesmo com o microfone na mão e com o PR no nome. Mas mediante a exposição fiel das Sagradas Letras, você não será mais enganado. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu e você precisamos da verdade para não ser enganado. Então valorize a leitura bíblica, valorize pregações bíblicas, que a palavra do Senhor tenha primazia na minha e na sua vida. Segunda aplicação, o mal existe. Essa é uma realidade inegociável, meus irmãos. Ele existe, ele é maldoso, sendo redundante, e vai piorar. Quem fala que não existe, que o inferno é aqui, que o ser humano que é mau, sim, o ser humano é mau, pecador, mas o mal existe, Satanás existe. Não seja cego a esse respeito. Terceira aplicação, Cristo já venceu. Por isso, meus irmãos, eu e você, não devemos nos desesperar com essa informação que o mal existe, com essa informação que o anticristo vai vir. Eu e você temos que descansar, porque o nosso Deus já venceu.
Nós servimos um Deus vitorioso. Isso tem que acalmar o meu e o seu coração. Independente do que você está passando, entenda algo. O nosso Deus, e eu espero que o seu Deus, Ele já venceu. E quarta e última aplicação. Se arrependa hoje, antes do fim. Antes do fim, existe a possibilidade. Antes do fim, você tem ainda uma segunda chance. Por isso o convite desse sermão é que antes do fim, você se arrependa. Porque quando o fim chegar, acabará todas as possibilidades. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Se preparar e não ser enganado por falsas doutrinas. E principalmente se arrepender do que você precisa antes do fim. A Bíblia não traz datas. Se vai ser hoje, amanhã. A Bíblia nos convida a estar preparado. Porque se for hoje ou amanhã, nós estaremos preparados. Que antes do fim, você possa estar posturado. Possa estar preparado. Que você possa refletir sobre isso. Sobre o que vai acontecer antes do fim. E estar apto para isso. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.